maior rádio desse país. Eu acho que fazendo ali um planejamento pro Atlético, ele tem esse jogo da Copa do Brasil de oitavas de final contra o Corinthians, é favorito por tudo que envolve, né? A fase difícil do Corinthians, são 5 jogos sem vencer, a zona de rebaixamento. O Galo vem bem, né? Nas últimas 7 partidas, por todas as competições, só perdeu pro Botafogo. Tem um retrospecto muito favorável, dos últimos 7 encontros contra o Corinthians foram 6 vitórias, mas no ano passado o Corinthians não era favorito na semifinal contra o Fluminense, deixou o jogo vivo para jogar diante do seu torcedor e aí conseguiu eliminar o Fluminense. Então todo cuidado é pouco, mas eu pegaria o que eu tenho de melhor para esse jogo contra o Corinthians, pelo fato de ser eliminatório, e colocaria para jogar. Contra o Coritiba, no Campeonato Brasileiro lá em Curitiba, eu iria com um time bem alternativo, porque depois na sequência tem uma final contra o Furacão na Libertadores e recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, na minha cabeça seria isso. Lembrando que, por exemplo, o Mariano, que é uma dúvida aí que o Claudião levantou, além de ser bom marcador, talvez ele tenha feito a sua melhor partida no ano. Aí você vai sacar esse cara. Ele já preservou o bom momento do Johan e do Pavão, que eu acho que é uma vantagem muito grande que o Galo teve para essa última partida. Então, o que ele pensa que tá melhor nesse momento, eu colocaria nesse jogo, e depois contra o Curitiba uma formação alternativa. Pois e até... Se tiver que segurar, por exemplo, né, Zarate, o Batalha, seria nesse jogo aí, né, contra o Curitiba, porque na semana que vem tem o Atlético Paranaense, e é na terça, né, é de sábado para terça, a diferença dos jogos aí, Curitiba e Atlético Paranaense. E sem contar que tem aquela possibilidade também, talvez nesse jogo aparecer durante uns minutos o Arana. Poderia ser? O Arana fica nessa expectativa, né? O Atlético ontem, por exemplo, divulgou que o Saravia saiu da transição e está totalmente liberado pelo departamento médico. Uma informação que a gente não tem do Arana, né? O Arana, segundo o Atlético, ainda estaria na transição, mesmo ele querendo jogar, tudo o treinador está segurando o Arana. Mas, para aparecer aí no banco de reservas, até porque é um jogo de esconde-esconde, o Arana a gente sabe que é um atleta muito importante. Eu acho que está muito próximo dele voltar. Se não for contra o Corinthians, pode ser contra o Coritiba ou no máximo contra o Atlético Paranaense, até porque ele já vem um tempo aí na transição e é um jogador que a gente sabe a importância que ele tem aí no elenco. Ô Alexandre, eu acho que o Cudê vai, se for relacionar o Arana, vai ser para um jogo fora. Se ele relaciona aqui, e aí qualquer erro que quem estiver na lateral esquerda tiver no jogo, ou a torcida entender que foi um erro, vai ser uma pressão gigantesca gritando o nome do Arana dentro de casa. Agora, o Romano, esse processo do Arana precisa ser tratado com muita calma e, inclusive, o Cudê vem fazendo isso, né? Vem tratando com muita calma, com muita paciência, todo esse processo de retorno do Arana. É, sem dúvida nenhuma, um jogador importantíssimo do Atlético, tá? Mas, de toda forma, ele vem de um processo muito complicado, né, de uma parada muito longa por causa de cirurgia, e a gente sabe que esses retornos nem sempre eles são fáceis, né? É muito comum um jogador retorna de uma lesão tão grave como a que o Arana teve, e aí tem um desequilíbrio, aí lesiona, tem uma lesão muscular nesse retorno, então é uma coisa que precisa ser tratada com muita paciência, como o Atlético vem tratando. Comissão técnica, o departamento médico, a fisiologia. Então, com certeza, ninguém quer contar mais com o Arana do que o Cudê. Até porque a lateral esquerda é um problema grave do Atlético neste 2023. Mas ele sabe também que ele precisa, de repente, contar com muito mais com o Arana numa fase mais decisiva da temporada do que agora. Então, eu acho que o cuidado que ele está tendo é o correto, e acho até que ele está pensando nisso, entendeu? Ter o Arana o melhor possível nos momentos decisivos da temporada. O torcedor vai ter que ter paciência, Cláudio. Vai ter que ter paciência, até porque o Arana não vai voltar sendo aquele Arana, né? Jogando todas as partidas, tem muito tempo parado, o jogador ainda vai precisar de ritmo de jogo, de fortalecimento muscular, mas de qualquer forma já tá aí, né? Já tá próximo esse retorno de um jogador fundamental nesse elenco do Atlético. O Allan Kardec foi também para transição agora, o Igor Rabelo, então aos poucos, né? O Cudê vai vendo o horizonte melhor aí para ele em termos de peças para